Olá, como vocês estão, caros espectadores aqui do canal, professor Wesley. Olha só, muito obrigado, tá, pessoal, por quem tem participado, tem deixado o like, o comentário, por quem tem compartilhado, pelo canal está crescendo cada vez mais e mais, por aquelas contribuições também no Instagram, no WhatsApp, tá, pessoal, de pessoas queridas que veem o vídeo, nos acham aí nas redes sociais, nos apps de comunicação. Então, muito obrigado, tá? Principalmente, né, o vídeo, desculpem, passado da mitologia e outro vídeo, né, abordando a questão da literatura foram muito bem avaliados aí pelos espectadores do canal e eu agradeço bastante. Se você está aqui comigo, já se inscreve, já deixa teu like, deixa teu comentário, principalmente se você se sente beneficiado, se você faz uma reflexão de alguma forma por meio deste vídeo, tá bom? Então, se você se identifica, se tem relação com você, deixa o teu comentário contribuindo para que a gente aos poucos vá dialogando, vá se conhecendo melhor, para que eu vá respondendo e para que eu também vá me preparando para trazer outros vídeos com esses temas sugeridos por vocês, tá bom, pessoal? Então, do que nós vamos falar hoje, do que se trata o tema de hoje desse vídeo? Bom, trata-se de uma coisa que eu vou pegar lá de um sociólogo francês bastante conhecido por um dos livros dele, que é chamado Amor Líquido, que é o Zygmunt Bauman, tá, pessoal? E o Bauman tem vários livros sobre a liquidez, né? A questão da modernidade líquida também é outro livro bastante conhecido do Bauman, mas eu quero trazer este livro aqui como referência. Legisladores e Intérpretes, também do Bauman. Não é tão conhecido como Amor Líquido, claro, que fez bastante sucesso, né? Vendeu bastante e é um tema muito importante, tá? Porque vai tratar a respeito da questão das liquidez nos relacionamentos, que é uma coisa que deve ser muito refletida, sim, tanto a nível do interior do ser humano, a nível dos estudos da psicanálise, como também a nível dessas relações na sociedade, tá? Mas Legisladores e Intérpretes traz já um prefácio do Bauman para dentro da edição brasileira, traz um prefácio para a editora aqui que lançou este livro, né, no Brasil. E o Bauman ele já explica no prefácio a diferença dos postulados dele sobre modernidade, pós-modernidade e modernidade líquida, né? Ele traz essas diferenças. E depois o Bauman vai nos explicar ao longo do livro o que seria a questão do legislador e a diferença desse legislador para o intérprete. Então, segundo Bauman, hoje, na modernidade líquida ou na pós-modernidade, como outros estudiosos da antropologia e da sociologia vão chamar, nós deixamos o papel, quando eu digo nós, eu estou falando de sociedade, deixamos o papel de legisladores e legislados e somos intérpretes. Por isso a liquidez, por isso que tudo é muito líquido. Claro que em um vídeo só, mais ou menos curto, como esses que eu faço aqui no canal, não dá para referenciar e trazer toda uma fundamentação e explicação histórica de desde quando nós deixamos de ser legisladores e legislados e passamos a ser intérpretes sempre, né? Mas como eu sempre gosto de trazer essas reflexões para dentro do mundo da arte, da literatura e da psicanálise, então eu vou fazer uma relação dessa questão dos legisladores e dos intérpretes com psicanálise, com cinema e literatura. Bom, pessoal, então vamos lá rapidamente entender. Segundo Bauman, até o início da modernidade, aquilo que seria a modernidade sólida, nós vivíamos uma relação
mesmo que fosse em diferentes instituições, mesmo quando o cinema, né, já chegou, e aí eu trago esse outro importante pesquisador, nós não podemos, né, o Walter Benjamin, aqui na obra dele Linguagem, Tradução e Literatura, né, Filosofia Crítica e Teoria, nós não podemos encaixar o Walter Benjamin como um filósofo, como um teórico da literatura, como um teórico das artes no geral, porque o Walter Benjamin ele realmente conseguiu refletir sobre todas as coisas, né? Sobre a cultura, as diferentes culturas, estudos culturais, sobre os diferentes tipos de arte, principalmente literatura, cinema, mas vários outros tipos de artes também. Esse é um livro bastante importante do Walter Benjamin, porque vai condensar aí muita coisa da filosofia da linguagem, com artes, cinema, literatura, teorias, para entendermos isso, né? Entendermos a arte, o cinema. Então, voltando para o Bauman, fazendo a ponte com o Walter Benjamin, o Bauman vai dizer que nós somos legislados, e que existe também o papel do legislador, não importando muito a instituição em que nós estejamos, até o início da modernidade, que segundo Bauman seria aí início do século XX. Então, todo o século XIX e as primeiras décadas do século XX seria uma modernidade sólida, em que se nós estamos diante na universidade, diante de um professor, aquele professor ele legisla, o que ele diz é quase que uma verdade absoluta. Se nós estamos diante do cenário político, aquilo que os políticos dizem é real, é verdadeiro. Se nós estamos diante do cinema, aquilo que passa no cinema, né, se for, por exemplo, um filme, um documentário reflexivo, aquele documentário ele é real, né, ele foi pesquisado, ele tem bases sólidas e o que ele diz é irrefutável. Se nós estamos diante de um livro, né, de um livro científico, então o que está sendo dito naquele livro científico ele é real. Só que passamos para a modernidade líquida, passamos para a pós-modernidade, em outros termos, de outros pesquisadores, e estamos agora no papel de intérpretes, ou seja, a verdade, o conhecimento, ele tem ganhado um papel cada vez mais relativo. Isso é de hoje? Não. Desde a psicanálise, desde o Freud, desde o Jung, desde o Jacques Lacan, que é outro grande psicanalista, já se falava no processo da subjetividade. E o Jung já falava no processo da individuação. Que a individuação não tem nada a ver com ser egocêntrico, não tem nada a ver com querer que as suas características apareçam, sejam exaltadas mais do que as características de um outro. O processo de individuação é simplesmente você ser aquilo que você realmente pode se tornar, se conhecer cada vez mais, se desenvolver enquanto ser humano único, né? Porque nós temos bases biológicas e psicológicas para sermos únicos. Então, como eu já falei várias vezes, nem mesmo os gêmeos, quem viveu as mesmas ou quase as mesmas experiências, mas isso vai passar pelo crivo da subjetividade e, consequentemente, vai nos trazer uma outra interpretação, certo? Só que antes era muito mais fácil dos pesquisadores, dos professores, dos políticos, das instituições trazerem um discurso homogêneo, fazendo assim com que todos, mesmo dentro de suas subjetividades, pudessem pensar, acreditar da mesma forma e da mesma maneira. Hoje, por vários outros aspectos que não dá para mencionar de maneira tão, não dá para elencar, né, de maneira tão detalhada num vídeo, mas por vários aspectos nós nos tornamos mais do que legislados, nós nos tornamos intérpretes, colocando assim o discurso político, o discurso acadêmico, o discurso jornalístico e vários outros discursos como em dúvida, né? Como se eles tivessem ali uma falsidade ou no mínimo, aliás, no máximo, uma verdade mais relativa, uma verdade que não é absoluta, que pode ser contestada, que pode ser
refletida, que não é completa, que outros dados podem nos apontar para outros caminhos e para outras direções, tá bom? Então essa é a primeira parte do vídeo que eu quero que fique claro. Hoje nós não exercemos mais o papel enquanto sociedade de legisladores, uma parte da sociedade não é mais legislador e outra parte legislados, né? Que segundo Bauman, claro, quem detém mais poder seriam, né, mais poder, mais hegemonia, mais poder diante dos discursos, seria os legisladores. E quem é de classes mais pobres, quem está começando, né, quem está adentrando a uma nova classe, um novo grupo, seriam os legislados. Mas hoje todos nós fazemos a figura do intérprete, daquele que vai tentar interpretar, tentar entender e vai contestar e vai buscar novos conhecimentos e vai buscar novas verdades.